Estamos iniciando e esta já é a 6ª edição do podcast Mais Vida, aqui pela plataforma Dr. Play. O compromisso continua de transformarmos vidas, salvarmos vidas através da informação, sempre com entrevistas únicas, diferenciadas e de alto teor de utilidade pública. Hoje, realmente, mais um programa sensacional. Eu já tenho a meu lado aqui, no podcast Mais Vida, a nutricionista Karine Fernandes e também a personal trainer Débora Fernanda. Sejam bem-vindas, Karine. Oi, Fábio, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, estar mostrando o meu trabalho, está mostrando como a alimentação pode mudar, pode auxiliar ali, mudar a sua vida, mudar hábitos, trazer qualidade de vida. Então, com imenso prazer que eu venho aqui hoje, ter essa conversa com você e mais uma vez a gente encher aqui de informações que venham, mudar a vida das pessoas. E nessa associação que os senhores, as senhoras serão sabedores em um contexto muito amplo. Eu tenho a Débora, que é personal trainer, e daqui a pouco vocês vão ver um programa, repito, uma associação em prol da vida. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Fábio. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter recebido esse convite junto com Karine. E vai ser um prazer estar compartilhando sobre o treino, sobre hábitos também, sobre como o treino ele é importante na sua vida, sobre como os hábitos e ter toda essa frequência de treino, todo esse cuidado faz uma diferença, tanto num contexto de estilo de vida, quanto de qualidade de vida também. Então, para mim vai ser um prazer estar compartilhando todo esse conhecimento relacionado a treino, estilo de vida, sobre tudo que eu posso estar agregando juntamente com Karine para trazer informações valiosas aqui para vocês. A Karine já é renomada, eu posso dizer, na nutrição, tem um histórico incrível e as pessoas já são sabedoras do trabalho, da seriedade aliada a todos os conceitos, obviamente, nutricionais e de bem-estar. Não é isso, Karine? Então, Fábio, já tenho um tempinho aí de carreira, já tenho 15 anos de formada e já trabalho nessa parte de atendimento há 10 anos. Então, são muitos casos ali, que eu auxilio, que eu venho ali trabalhando, nessa mudança do estilo de vida. Então, tenho casos, tenho grandes cases de sucesso, de pessoas que perderam, como uma paciente minha que já perdeu 50 quilos sem cirurgia. E então, assim, você devolver ali qualidade de vida àquela pessoa, através de uma mudança dos hábitos, isso é extremamente gratificante. Então, sim, são esses anos de experiências, voltada a trabalhar com pessoas, trouxe muitos cases de sucesso. E que eu venho compartilhar aqui hoje. Ótimo. E a Débora, principalmente também com o advento da pandemia, estamos em um momento diferenciado, mas houve com certeza, Débora, uma visibilidade ainda maior para as ações físicas, porque o índice de conexão ele se tornou astronômico e você, eu sei, atuou numa forma exemplar e salvou inúmeras vidas, não é isso, Débora? É verdade, assim, nesse período pandêmico, muitas pessoas elas começaram a se atentar mais sobre a importância de incluir a prática da atividade física na rotina delas, até porque são inúmeros benefícios, porém, mesmo com todos os benefícios, muitas pessoas elas possuem dificuldade em estar tendo constância nessa questão da prática da atividade física. Então, durante a pandemia foi um boom sobre todos estarem ali se movimentando de certa forma. Estava sempre presente nessas questões do treino em casa, depois treino ao ar livre, depois a adaptação no treino em academia, todo esse processo. E eu vivenciei e acompanhei muitas pessoas nessa inclusão. E hoje as pessoas que começaram na pandemia conseguiram instalar esse hábito e estão até hoje aí muito frequentes. Então, eu fico muito feliz pela visibilidade que a prática do exercício físico, da atividade física, do cuidado do movimento conseguiu ser implantado, principalmente agora nesse período pós-pandemia.
E eu posso dizer, eu fui aluna de Débora todo esse período de pandemia e eu era bem assim, eu não achava que o treino em casa fosse tão eficiente. Eu tinha como eu sempre, né, treinei em academia, eu nunca tinha treinado assim por tanto tempo, né, feito toda uma adaptação em casa. No período da pandemia eu fiz e Débora me acompanhou. Eu tenho até alguns vídeos no meu Instagram. Vou até depois repostar esses vídeos, né? Interessante. E tive excelentes resultados. E o treino em casa, fiz todas as adaptações, comprei algumas coisas pela internet para poder auxiliar ali no treino em casa, mas foi uma experiência bem interessante que hoje eu já tenho uma outra visão em relação ao treinamento em casa. E essa união já estão anotadas de conhecimento em prol da saúde. E nesse tema nós vamos evoluir, vamos ter uma conversa muito prazerosa, muito dinâmica, e o primeiro tema da nossa abordagem já vai aparecer aqui na sequência. Já aparece aí. O ambiente influencia o seu comportamento. É lógico, e nesse momento, tanto a Karine como a Débora vão opinar, vão falar, sabemos que esse ambiente ele é amplo, ele é necessário e a partir daí todo o conhecimento, a profissionalização de vocês duas vai fazer a diferença. É isso mesmo, Karine? Sim, com certeza. Eu vou falar um pouco sobre a minha área e vou abrir para a Débora falar em relação ao treinamento, né? Como isso, né, a questão do ambiente influencia também no comportamento em relação ao treinamento. Então, falando com relação ao comportamento, né, alimentar, quando a gente fala sobre a influência do ambiente no comportamento alimentar, né? Isso acontece desde a infância. Então, as nossas crenças, a forma da introdução alimentar, né? A educação dos pais em relação à comida em casa, né? Como é aquela relação da comida, né, junto à família, tudo isso influencia, né, ali a criança. E quando adultos também sofremos influências, não só a questão da criação, mas também a questão do ambiente, né, que você tá ali, que eu até tenho um exemplo, quando logo no início da minha carreira profissional, eu trabalhei numa empresa onde minha chefe, ela não tinha horário para comer. Então, ela sempre, assim, passava dos horários. Ela tinha horário para entrar na empresa, mas não tinha horário para sair, muito menos para fazer alguma refeição. E como eu trabalhava diretamente com ela, eu me sentia assim, eu estava com fome, mas eu não posso parar ali de trabalhar, porque se minha chefe não saiu para comer, quem sou eu para ir, né, sair daqui, pedir uma pausa ali de alguns minutos para fazer minha refeição. Então, até como era meu início de carreira, né? Então, tem ainda uns medos, algumas inseguranças, e isso terminou influenciando naquela época, né, toda a questão da minha alimentação. Então, passei a pular refeições, a fazer lanches, a fazer, a comer fora de hora, muito, né, fazer com que concentrar todas as refeições no período da noite, isso citando um exemplo. Fora que eu sempre falo que as influências também de quem está ao seu redor, as pessoas até inclusive na mídia que você segue, que você tem ali como exemplo, elas também influenciam nas suas escolhas, na forma como você leva o seu estilo de vida. Então, o comportamento alimentar, né, ele é bem importante, né, trabalhar isso aí como profissionais. Eu, no caso, o comportamento alimentar, a Débora, com relação ao comportamento no treinamento, né, em como você implantar isso aí. Então, isso tem uma influência bem significativa. E no projeto que eu e Débora estamos conduzindo juntas, essa questão do comportamento, né? Nós vamos conversar, vamos bater bastante nessa tecla, porque isso tem total influência, né, sobre essa questão do comportamento. Vamos dar ali estímulos para que as pessoas identifiquem suas falhas em relação ao comportamento alimentar e consiga ali fazer, né, o controle, fazer com que aqueles mecanismos que disparam ali aquele comportamento, né, muitas vezes desregrado com a comida, você pare, pense, consiga refletir e fazer boas escolhas. Ou seja, e no caso, Débora, dentro do contexto do que a Karine tão bem falou, como é que você vê esse ambiente, essa sincronia no treinamento e a nutrição?
Então, complementando a fala de Karine, que foi muito clara e explicativa sobre essa questão da influência que o ambiente tem em relação ao teu comportamento, e também como analista do comportamento, além de ser personal trainer, eu sei o quanto o ambiente onde você estava inserido influencia muito sobre a forma como você se comporta na questão da alimentação e do treino. Cada pessoa ela tem um jeito bem único de funcionar mediante alguma coisa. Então, como eu falo muito sobre a dificuldade que as pessoas têm no comportamento em ter frequência e constância no treino, essa questão está muito relacionada à forma como a pessoa encara e visualiza o treinamento na vida dela. Então, o ambiente, literalmente, as questões onde você está inserido e as pessoas onde você se rodeia, e aí entra aquela famosa frase, você é a média das pessoas das 5 pessoas que você mais convive. É muito real. Por quê? Porque você começa a se moldar e realmente refletir ali um pouco do comportamento daquelas pessoas que estão próximas a você. Então, se você vive em um ambiente onde as pessoas não têm o hábito de ter a prática da atividade física inserida na sua vida, não têm o hábito de ter uma boa alimentação, como Karine mesmo deu o exemplo dela, como profissional, estava ali sendo influenciada diretamente pelo ambiente onde ela estava inserida, que prejudicou nessa questão da alimentação. Se você convive com as pessoas que não têm tanto esse estilo de vida mais saudável, você vai ter uma tendência a ter o mesmo comportamento, a ter um comportamento reflexo a essas pessoas. Mas isso não significa que você não vai ter a oportunidade de mudar. Porque quando a gente fala sobre comportamento, muitas pessoas dentro de casa tem dificuldade nessa questão, por quê? Porque o hábito alimentar das pessoas que vivem naquela casa não é um hábito saudável, tem muita besteira, as pessoas são sedentárias, então você acaba sendo arrastado ali pelaquela força do ambiente e você acha que você não tem jeito. Mas você sim tem uma oportunidade de conseguir mudar o seu estilo de vida, mas primeiro você precisa entender o seu ambiente interno, para que você consiga ali ter um pouco mais de controle sobre o ambiente externo, que é algo que a gente não tem tanto controle sobre, mas é algo que realmente faz muita diferença. Ter esse conhecimento sobre você, como você se comporta em um ambiente, para conseguir mudar. Karine e Débora, nós temos alguns momentos aqui, eu posso chamar de inusitados. É lógico, usamos de toda uma inteligência, de uma pesquisa, mas também a inteligência artificial está presente. Eu creio que é o primeiro podcast do mundo que usa o assistente de inteligência artificial, ele se chama o Binho, e a partir daí ele formula algumas perguntas que eu vou, obviamente, repassar. Portanto, há uma preparação antes do programa que se traduz nessas perguntas que eu vou fazer agora à nutricionista Karine Fernandes. Karine, há muitos casos ligados com o emagrecimento. Eu já fiz uma bariátrica, ou seja, tenho todo um histórico que as pessoas costumam dizer muito. Procure primeiro psicólogo antes de tudo. O que é que você tem a dizer sobre isso? Se não mudarmos inicialmente a mente, o nosso pensamento, talvez nada funcione em um treinamento. E aí, Karine? Então, eu acho extremamente importante essa equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto. Sim, o psicólogo é de uma extrema importância, porque nem todas as pessoas têm um distúrbio alimentar, mas muita gente tem, né? Muitas pessoas têm um comportamento disfuncional em relação à comida. Então, um descontrole ali na comida. Isso não quer dizer que aquela pessoa tem um problema, um comportamento ali alimentar, que tem um diagnóstico de uma doença, como, por exemplo, anorexia, uma bulimia, ou até uma compulsão alimentar, que é uma doença. Porque muita gente vulgariza aquele termo compulsão alimentar. E compulsão alimentar é um distúrbio alimentar que tem um diagnóstico e precisa de um acompanhamento, né? Não só psicológico, como de um psiquiatra. Então, vulgarizaram esse termo e muitas vezes as pessoas não têm uma questão de compulsão alimentar, mas tem um descontrole alimentar, que é diferente. Então, quando eu falo descontrole, são aquelas pessoas que muitas vezes comem sem pensar, viu a comida ali em cima da mesa, passa e pega. Aquela pessoa que come sem nem, às vezes depois é que vai se tocar do que estava comendo, viu alguém comendo, meteu a mão ali, foi comendo e depois, eita, perdeu a mão com relação a, por exemplo, abrir um saco de castanha e comeu todo. Isso não é uma questão de compulsão alimentar, é uma questão de descontrole.
né? Então, isso aí eu sempre deixo muito claro em consultas, né? Essa questão aí, essa diferença. Então, esse trabalho junto com a psicóloga é de extrema importância, traz excelentes resultados, porque sim, o conhecimento, mostrar aquela pessoa as técnicas de como ela justamente controlar, não descontar na comida as suas emoções. Então, muita gente come porque está triste, come porque também está feliz, come porque está estressado. Então, identificar esses gatilhos e saber, vamos dizer, controlar, é de extrema importância, e a psicologia ajuda e muito nisso aí. Agora vem a pergunta do Binho, o assistente aqui de inteligência artificial, para a Débora Fernandes. Débora, é lógico que muitas vezes no ambiente da academia as pessoas procuram fórmulas, remédios, suplementos para apressar o emagrecimento. E aí, qual a sua opinião? Quais os riscos eventuais? Então, né, grande maioria das pessoas, elas iniciam a prática da atividade física visualizando um efeito imediato no seu físico. Então, elas querem iniciar em 15 dias, um mês, em pouquíssimo tempo, ver ali uma resposta bem expressiva no seu corpo, e isso acaba desestimulando, e as pessoas, elas acabam querendo buscar atalhos para que o que ela está projetando na mente dela, do resultado que ela vai ter, iniciando ali aquele exercício físico, ela consiga com o remédio, ela consiga com o suplemento. E, de certa forma, algumas pessoas depositam 100% o resultado ali naquele remédio, naquela fórmula, naquilo. Porém, teve ali um contexto por trás que foi ali ela ter feito a prática do exercício físico, ela ter associado a uma boa alimentação. Tem todo um contexto ali multidisciplinar também, complementando aqui a conversa de Karine, onde as pessoas, elas só visualizam, principalmente elas visualizam outras pessoas que têm resultados e elas se comparam achando que elas precisam ter o resultado igual, ou que elas vão iniciar e já vão ter aquele tipo de resultado sem passar pelo processo. E acabam recorrendo ali a medicamentos, a suplementos, as coisas que fazem com que elas não tenham um resultado consistente. Se ela tiver, vai ser temporário e ela pode ter um efeito rebote ali, principalmente no emagrecimento. Hoje, o pessoal, eles estão buscando muito medicamentos para emagrecer, onde o medicamento ele é voltado para quem precisa fazer o uso daquela medicação em questões de saúde. E aí tem muita gente tendo efeito rebote e não consegue ainda associar que é porque ele não está conseguindo fazer o passo a passo correto, que é ali instalar o hábito do treino, treinar, ter a frequência, melhorar todo o conjunto ali do seu dia a dia para ter resultado e não depositar 100% no remédio. Muito interessante todas as informações. Eu tenho certeza que o público agora que nos assiste nos diversos locais, nesta que já é a 6ª edição do podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, estão muito felizes, estão tendo informações relevantes, únicas e transformadoras. E continuando aqui com a Karine e com a Débora, vamos para esse próximo tópico, que é o suporte físico, obviamente, e também o nutricional. Karine, eu quero enveredar nesse momento pelo conceito dos medicamentos. Nós sabemos que a tecnologia está cada vez mais presente também na parte dos medicamentos e temos, vamos dizer assim, fórmulas, compostos considerados até revolucionários, né? Eu queria que você falasse no âmbito do emagrecimento como você tem visto isto neste momento em relação aos medicamentos. Então, quando o paciente ele tem indicação, caso de pacientes com obesidade, seja obesidade grau 1, grau 2 e grau 3 principalmente, que são pacientes que não só apresentam a obesidade, mas apresentam doenças associadas, algumas substâncias como, por exemplo, ela é recorde de perguntas no meu Instagram, que é o Ozempic, por exemplo, que é a semaglutida. Então, é uma substância que atualmente vem sendo bem estudada e bem consolidada na questão de tudo que ela causa, todos os benefícios. Então, é uma substância bem interessante, mas que, infelizmente, está sendo utilizada de forma indiscriminada. Então, pacientes que muitas vezes não têm indicação, tá fazendo uso
e termina que não tendo o resultado e até somando ali efeitos colaterais, como o quê? Alguns pacientes que precisam perder só 5, 6 quilos e aí fazem uso da substância, não mudam o comportamento, usam a substância só ali para emagrecer. Quando param a substância, tem o que a gente chama de efeito rebote, porque ela volta a ter o apetite, né? Ela volta a ter apetite, volta aos hábitos anteriores. Nessa perda de peso que ela teve, que muitas vezes até ultrapassa o que ela colocou como objetivo, né? Ela não perdeu somente gordura, ela perdeu também massa magra, deixando o metabolismo dela de forma mais disfuncional. Então, ela tem um metabolismo ali que a gente chama de metabolismo lento. Então, ela passa a ter um metabolismo disfuncional e, com isso, ela ganha peso até mais do que antes da medicação. E dificuldade do ganho de massa muscular, adaptação ao treino, dor muscular tardia, tudo relacionado ao uso da medicação de forma, como eu falo, discriminada, sem um acompanhamento. Porque quando você vai fazer o uso de uma substância como essa, e principalmente essa como o Ozempic, que tem todo um respaldo em cima dessa medicação e ela vem bem promissora no mercado com um excelente resultado, você usa uma substância como essa dessa forma, sem acompanhamento, só pelo simples fato de que viu pessoas utilizarem para emagrecer, então vou utilizar também, e não muda o comportamento, como a gente falou, tanto em relação à alimentação como à prática de atividade de musculação, porque o treino de musculação faz com que você, não tenha justamente a queda da massa muscular quando tiver em uso de substâncias como essa, por exemplo. Então, eu sou, assim, extremamente a favor quando o paciente tem indicação para isso aí. Eu quero fazer até um relato sobre o Ozempic. Eu tenho toda uma experiência e aqui somos muito bem informados, né? A pesquisa muito amparada. O Ozempic, que nasceu no conceito natural de vários remédios para diabetes do tipo 2 e que hoje, vamos dizer assim, é a grande coqueluche no âmbito da obesidade. Só, Karine, que nesse início do Ozempic, me refiro nos Estados Unidos, sabemos que os Estados Unidos têm um controle muito rigoroso através do FDA em relação a medicamentos. E aqui no Brasil, simplesmente nem de receita precisa para comprar. Portanto, aí eu vejo um perigo ainda muito maior. Não é isso, Karine? Então, lá nos Estados Unidos, você não precisa de receita para ter acesso a essa substância. Na verdade, o que a gente tem aqui no Brasil ainda é uma informação, a forma como a informação chega, né, às pessoas é muito precária. Então, muita gente não tem ali, vai muito pelo boca a boca. Eu conheço uma pessoa que tomou, perdeu bastante peso, então eu vou tomar também. Sem ir em busca dos riscos, sem busca do que é necessário, né, junto ao tratamento medicamentoso, que é justamente a mudança de hábitos. E se essa pessoa tem um problema comportamental, na verdade, ela não tem que iniciar com a medicação, ela tem que iniciar buscando mudar esses comportamentos. E se for necessário o uso da medicação, né, ela ser um coadjuvante ali no tratamento. Então, ela é a cereja do bolo, vamos dizer. Então, então, o ideal é que essa pessoa tenha isso em mente, que é o conjunto de ações que vão auxiliar ela ali a atingir o objetivo. E sobre o caso de, né, você é um paciente que fez uma cirurgia bariátrica e faz um uso de uma medicação como essa, precisa estar, toda a equipe que lhe acompanha, né, precisa estar ali junto, de olho, para que esses efeitos colaterais não venham trazer vamos dizer, problemas severos para você, como uma constipação crônica. Verdade. Débora, no caso dessa referência do Ozempic, vamos supor um paciente que veio a perder um peso considerável, sempre vem aquela história. Como manter esse peso através da prática de exercícios? Então, como a Karine falou, quando a gente fala no quesito de massa muscular, que é algo que nós precisamos preservar para que o nosso metabolismo tenha um funcionamento mais adequado, precisa-se ter o treino de força, que é com sobrecarga, certo? Com tensão mecânica. Então, muitas pessoas, elas fogem léguas da academia pelo fato de não gostarem da prática da musculação, uns pelo fato de ser monótona, outros porque não gostam de treinar só. São vários exemplos, porém, para você que faz o uso dessa medicação, para você que mesmo que não faz o uso, mas você precisa, de certa forma, ou ganhar ou preservar a massa muscular que você tem, é interessante que você faça um treino de força, e um treino de força que seja adequado ao seu
tipo de condicionamento atual e também um treino que ele seja planejado para que você progrida nele, tanto em questões de intensidade quanto de carga, tantas outras coisas que fazem ali o complemento do planejamento e execução de um treino. Então, para você manter, você fazer realmente o treinamento de força com sobrecarga e, se possível, com orientação, porque muitas pessoas fazem exercícios de forma aleatória e eu, como defensora realmente da causa e de ser da importância de você ter um planejamento, principalmente se você precisa de uma equipe multidisciplinar para conseguir manter ali um resultado ou ter um resultado, é importante que você tenha essa orientação para que você treine de forma correta e tenha resultados em prol disso. Verdade. Eu sou muito atento, sempre fui às redes sociais. Estou acompanhando, viu, Karine? Tanto o Instagram de vocês, da Débora. Tenho achado muito interessante a forma que vocês têm se comunicado com o público em geral. Por isso que o próximo tópico nós vamos falar dessas ferramentas que vocês tanto divulgam e que podem vir a acelerar esse processo. E aí, Karine? Sim, hoje, né, com toda essa visibilidade do Instagram, principalmente, faz com que nosso trabalho, né, e toda essa nossa dedicação em relação à saúde, né, consiga atingir inúmeras pessoas. Isso é bom para o profissional, financeiramente falando, excelente também, mas o principal é isso, é muito gratificante ver que seu trabalho muda vidas. E essa questão das ferramentas, não só a questão de citei o Instagram, mas vamos falar sobre as ferramentas relacionadas a facilitar o nosso trabalho, como os aplicativos, por exemplo. No meu caso, o aplicativo da dieta, onde eu consigo ali que o paciente tenha acesso fácil, rápido a todas as informações relacionadas à consulta através do aplicativo. Débora consegue também, né, através de um aplicativo, mostrar a questão de treinamento, dos treinos, como a execução de exercícios. E hoje a gente tem aplicativo para tudo, inclusive até para a questão da água, monitorar quanto de água eu já consegui ingerir ao dia. Enfim, todas essas ferramentas são interessantíssimas quando falamos em ter um estilo de vida saudável. Débora, e no caso dessas ferramentas ainda, no âmbito, vamos pensar um pouco da internet, dos exercícios, porque a gente vê de tudo. Pessoas até pegando o bujão de gás, muitas vezes vazio, porque está caro, e começando a fazer exercício. Qual seria a forma adequada? Se em casa você pode usar de artifícios ali que venham a beneficiar a nível dos exercícios físicos. E aí? Então, quando você está em casa e você precisa de algumas ferramentas e acessórios para você iniciar algum tipo de treino, você pode começar com o peso do corpo. Para as pessoas que são, principalmente as sedentárias, o peso do corpo, a gente já consegue ter vários benefícios que só o fato de você se movimentar já te favorece. Você pode estar utilizando cadeiras para executar certos movimentos. Uma coisa para quem treina em casa, e é interessante ter, já que eu falo muito sobre o treino sob tensão, é você ter aqueles elásticos que a gente chama de mini bands, onde a gente consegue promover ali uma tensão através do elástico, que a gente consegue promover uma sobrecarga, para que você consiga ali ter um tipo de progressão e conseguir desenvolver várias outras capacidades, tanto no seu físico, quanto outras capacidades de resistência, outras capacidades de você ter um nível de flexibilidade maior. Tem vários artifícios que você pode estar utilizando de ferramenta em casa para que você tenha ali algum tipo de resultado e para que você possa incluir o treinamento no seu dia a dia. Uma coisa interessante, a Karine vai falar e depois a Débora também, às vezes o conceito muito severo ou muito drástico nas questões ligadas com a saúde e com o emagrecimento. E é o próximo tópico que nós vamos ver. Às vezes se impõem condições muito severas e isso pode se tornar muito grave. Eu quero, nesse contexto, saber, no programa que a gente vai falar, que vocês irão lançar, como vocês estão pensando para que essa dosagem não venha a ser forte, ou desnecessária, ou prejudicial. Então, esse assunto envolve também a questão do comportamento alimentar. Então, a restrição calórica, ela sim,
torna bem, vamos dizer, não só difícil a adesão do paciente ao planejamento, assim como ele também pode desenvolver alguns comportamentos inadequados em relação à comida. Então, como desequilíbrio, descontrole, né, em relação a algumas refeições, né, restringir demais ao longo do dia e quando for à noite compensar, isso é bem comum acontecer, né, eu recebo muito no consultório pacientes dizem, acordo pela manhã e não tomo café da manhã. No almoço eu só como uma saladinha com frango, mas quando chega o final do dia, aí eu tô morrendo de fome e é difícil de controlar e não para ali, não só come refeições volumosas, como muitas vezes fica com aqueles beliscados, né, os beliscos ao longo do dia. Então, passa ali, peguei um biscoitinho, peguei uma fruta que passei, peguei um pedaço de queijo que eu passei e assim vai até o horário de dormir. Então, muitas vezes eu vejo esse comportamento, né, muito relacionado à restrição. Então, a pessoa restringe mais ao longo do dia, e quando é no período da noite, termina compensando, né, com um descontrole com a comida. Então, no nosso projeto, a ideia é justamente você identificar essas falhas, né, mostrar ao nosso paciente como ele contornar isso aí e como ele fazer com que as suas refeições ao longo do dia, né, lhe causem saciedade, prazer e, como consequência, ele consiga emagrecer. Então, só citando como exemplo, o simples fato de você incluir pela manhã proteínas de alto valor biológico já influencia na sua vontade por doces e massas no fim do dia. Então, com um paciente que sente fome pela manhã, né, ele responde melhor a uma dieta mais fracionada, para ele é interessante ter proteínas de alto valor biológico já na primeira refeição. Então, são essas coisas, esses pequenos detalhes que nós vamos ensinar, né, aos nossos pacientes, alunos, como eles identificarem e como você ter resultado sem ter restrição calórica, sem ter, na verdade, não é nenhuma restrição calórica severa, porque restrição calórica precisa. Para emagrecer, precisa existir a restrição calórica. O que não pode ocorrer é uma restrição calórica severa, principalmente a longo prazo. Até porque ela nem é fácil de aderir. Débora, e nesse conceito, nesse mesmo link, como saber o momento ou traduzir para aquele paciente, para aquela pessoa, que o peso já está adequado? Porque sempre que a gente pergunta, acho que creio mais incidente nas mulheres, sempre diz, eu tenho que perder 3 quilos. Aparentemente, muitas pessoas a gente vê saudável, já, vamos dizer, numa conjuntura corporal ideal. Qual o momento de equilíbrio nesse contexto? Essa questão assim do peso ideal é a parte nutricional que consegue dizer com mais propriedade se a pessoa está ali naquele peso adequado. Quando a gente traz essa realidade para o treino, quando a pessoa está numa restrição calórica severa e a gente já vê que não consegue render no treino, não tem energia nenhuma para treinar, começa a ter falhas no treino, tudo porque a alimentação não está condizente com a atividade que ela precisa realizar, aí a gente precisa encontrar o equilíbrio. Algumas mulheres, grande maioria das mulheres, elas têm o comportamento de nunca acharem que está bom o suficiente. E encontrar ali qual é a sua régua, a sua métrica do que tá bom para você é muito importante para que seja saudável o seu processo, tanto da questão do treino quanto da questão do comportamento alimentar. Então, entender o que é o seu melhor, qual é o peso, qual é o corpo que você se sente confortável, porque a partir dali a gente consegue trabalhar muito bem essa questão da inclusão do treino e também dessa questão da alimentação. Então, essa questão do peso ideal, o equilíbrio, é quando a gente começa a entender e ver qual é o peso que você se sente confortável, que você tem benefícios tanto na questão da sua saúde quanto na sua autoestima. Porque as mulheres, elas sofrem, não só mulheres, homens também, mas mulher em grande maioria, sofre muito nessa questão da autoestima por conta do sobrepeso, por conta do corpo não estar do jeito que ela gostaria que estivesse. Então, o equilíbrio, o momento ideal é quando você começar a se visualizar e se ver confortável com o peso que você está, ele estando dentro de um parâmetro que você está com saúde e está conseguindo render bem no treino. Esse é o podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play. Já estamos na 6ª edição aqui de Pleno Sucesso. Hoje entrevistando a nutricionista Karine Fernandes e a personal
trainer Débora Fernandes. Karine, vamos falar agora do peso propriamente e entrar nesse programa, nesse lançamento, nessa grande novidade, eu posso dizer, em prol da saúde, que é justamente o próximo tópico. Se costuma referenciar a quantidade, né? Aqui, por exemplo, nessa tela diz o seguinte: menos 3 a 7 quilos em até 21 dias. Realmente isso é possível e será possível com saúde plena? Sim, com certeza, Fábio, porque nós colocamos entre 3 a 7. Porque algumas pessoas que chegam, né, na verdade, uma grande parcela de pessoas chegam no consultório com processos inflamatórios. Então, a gente chama com a inflamação crônica de baixo grau. O intestino que não funciona, uma constipação ali crônica. Aquela pessoa que apresenta, né, por conta dessa inflamação, ela apresenta edemas no corpo, ela acorda pela manhã bastante inchada, as pernas inchadas. Então, a gente sabe que quando aquela mulher, ela consegue colocar ali, implantar no dia a dia dela, né, hábitos saudáveis, ela melhora todo o funcionamento do organismo. A gente consegue já observar isso já na primeira semana, né, de mudança de hábitos. Então, por isso que dentro de 21 dias é possível, sim, algumas pessoas perderem até 7 quilos, porque muitas dessas pessoas, elas apresentam principalmente inchaço. Não é só o excesso de gordura, sim, tem um excesso de gordura, mas até para aquela pessoa ela conseguir ter bons resultados, ela precisa justamente controlar essa inflamação que ela tem. E então, quando a gente consegue controlar, essa pessoa já tem um impacto ali no peso. E isso melhora ali, né? Faz com que o metabolismo dela fique um metabolismo até mais ativo e com isso ela consiga, né, dar ali continuidade à queda de peso. E por isso que o meu trabalho, ele precisa estar ali em conjunto. Algumas pessoas antigamente falavam que dieta era 70% e treinamento era 30%. Nunca considerei isso. Dieta 50% e treinamento 50%. Nós precisamos dos dois dali, ó, casadinhos. Então, a ideia do projeto é justamente implantar isso nas pessoas e mostrar os benefícios que na alimentação com prática regular de atividade física consegue trazer para o seu dia a dia. E Débora vai entrar nessa parte da atividade que muita gente ainda tem na cabeça que, Karine, mas eu não tenho tempo. Eu preciso ali disponibilizar 1 hora e meia. Não. Muitas vezes em 20 minutos você consegue fazer um treino eficiente. E se você conseguir implantar isso no seu dia a dia, pode ter certeza, os resultados são tremendos. E imagina isso em 21 dias. É totalmente possível. Aí, Débora, no caso desses 21 dias ressaltados, serão também 21 dias de prática de exercícios físicos ou os finais de semana serão livres para irmos ao Parque do Povo em Campina Grande dançar forró? Como é essa história aí? Então, a ideia, como a gente vai fazer toda essa estruturação dentro dos 21 dias, a gente vai incentivar todos os dias. E vai ter uma coisa muito diferente, como o Karine estava dizendo. Tem muitas pessoas que dizem, eu não tenho tempo. Outras dizem, eu não sei porquê, eu nunca consigo, eu não gosto. A gente vai ter um fator diferenciado que a gente vai mostrar baseado em você, porque mesmo que você não goste, mesmo que você ache que você não tem forças, não gosta ali de estar fazendo o treino, a gente vai mostrar as estratégias de treino para você poder replicar após o desafio acabar, porque vai ser mais fácil para você estar desenvolvendo. Então, a gente vai vir com esse contexto diferenciado, tanto no incentivo da prática da atividade física, independente do tempo que você não tenha. Se você diz, eu não tenho tempo, existem sim treinos que lhe dão respostas positivas num curto período de tempo, e você precisa só entender ali a melhor estratégia para você iniciar. E é isso que a gente vai abordar para que você consiga replicar após esses 21 dias a prática regular da atividade física e que os benefícios que você vai colher após esses 21 dias, eles se prolonguem por vários anos. Aí, Karine, haverá certamente um indicativo eletrônico, um site, por exemplo, onde uma vez logado, as pessoas terão acesso a todo o material,
a todas as informações. É esse o contexto? Também vamos ter um site e também vamos usar de ferramentas como o próprio WhatsApp, vamos estar sempre ali em contato. Você falou do robô, nós estamos também utilizando o robô também para estar fazendo, né, disparos ali todos os dias para as pessoas, né, falando sobre, incentivando, né, na verdade, para que elas se mantenham ali tanto na alimentação como na atividade física, sempre dando aquele olá, tô aqui, né? Como é que você está? Então, isso é importante. Então, falando sobre a parte de tecnologia, nós vamos estar utilizando a tecnologia, sim, ao nosso favor. E, Karine, por que 21 dias? Eu acho que isso tudo deve ter uma metodologia, né? Assim, porque eu fiquei assim muito no tópico 21, 21. Eu sei que a Karine e a Débora tudo faz respaldado na ciência e na experiência. Aí veio essa curiosidade. Então, alguns estudos mostram que dentro de 21 dias é possível você mudar comportamentos. Então, se você consegue ali dentro de até 21 dias manter comportamentos saudáveis, é bem provável que você consiga ali mantê-los por mais tempo. Então, 21 dias, que a gente traçou isso aí, porque para muita gente não fica uma coisa, ela já entende que dentro de menos de 30 dias ela consegue mudar hábitos. A gente consegue mostrar ali às pessoas que, né, que menos de 30 dias elas conseguem ter bons resultados e não fica uma coisa tão maçante. Então, quando a gente fala 30, para muitas pessoas, quando só aquele 30, acha, meu Deus, é muito tempo, eu não vou, né, será que eu vou conseguir? Já vai colocando alguns empecilhos antes mesmo de começar. E quando você trabalha com esse número 21, dá para a pessoa que, epa, menos de 30 dias eu consigo, dá mais vamos dizer, um ânimo em se manter, em mudar esses hábitos. E é possível, sim, dentro de 21 dias, ter mudanças de hábitos. E eu quero ressaltar a todo o público aqui do podcast Mais Vida, da Dr. Play, que eu estarei também inserido nesse programa. E é lógico, à medida que o tempo passar, os 21 dias, quando tudo começar, vocês serão sabedores e irão também visualizar, não é isso, Karine? Isso, olha aí, olha o desafio, olha a responsabilidade, hein? É uma grande responsabilidade, mas Fábio, ele ficou, né, logo que a gente falou sobre o projeto, ele, né, quis participar, isso é muito importante, muito gratificante pra gente, e é uma responsabilidade imensa, né, acompanhá-lo e vocês visualizarem, né, todo o resultado dele aqui, né, no dia a dia. Agora, para a Débora. Débora, as academias têm se aperfeiçoado, né? O que é natural nos equipamentos. Como é que você está vendo, a título da Paraíba, vamos pensar também aqui propriamente em João Pessoa, a qualificação desses profissionais aliada aos equipamentos, ou seja, temos academias de respeito realmente aqui na Paraíba? Sim, né? Aqui a gente consegue observar que o comportamento das pessoas que moram aqui em João Pessoa está muito mais frequente em academia do que se via antes. Então, as academias, olhando essa oportunidade de as pessoas estarem procurando mais fazer essa prática, estão se renovando e buscando cada vez mais trazer uma experiência melhor para quem está inserido. Eu estou em grande maioria das academias aqui, ministrando aula, acompanhando meus alunos, e eu percebo que existem umas que conseguem envolver e trabalhar mais, buscando melhora e trazer uma experiência diferente para as pessoas que estão treinando lá, diferente de outras. Mas eu vejo que, em questão de suporte, de maquinário, de tudo que uma academia precisa estruturalmente para que a pessoa comece a treinar de forma regular, as academias aqui de João Pessoa, eu vejo que a grande maioria tem grande preparação e que realmente dá para dar o suporte e dá para dar a base que o profissional precisa para estar ali acompanhando o aluno e para a pessoa que não tem um acompanhamento profissional consiga estar treinando sem ter nenhum tipo de malefício. É por isso que no próximo tema que vai aparecer aqui, fala da mudança, ou seja, a perspectiva da mudança, que é um contexto, creio, não tão fácil, né? Você precisa de decisão, de foco, de ânimo, de incentivo, de vários fatores. Como é que você vê esse aspecto, Karine? Então, puxando o gancho sobre toda, né, essa era da tecnologia, onde o acesso, né, à informação está cada vez mais fácil, é importante como profissional de saúde estar sempre ali,
mostrando conhecimento, apresentando ali às pessoas, né, alternativas de mudança. E essa questão do autoconhecimento, essa questão de ensinar as pessoas, né, como a sua expertise ali, mostrar às pessoas que é possível, né, a mudança, falando na nossa área, é possível. Então, eu sempre falo que esses gatilhos, esses gatilhos que disparam, né, os maus comportamentos, a gente também pode mostrar gatilhos que justamente façam o inverso disso aí. Como profissionais de saúde, temos essa responsabilidade de mostrar aos nossos pacientes e à população de modo geral, já que nós temos agora essas ferramentas que conseguem aí espalhar a informação, mostrar o caminho das pedras, vamos dizer, o caminho a ser seguido para que aquela pessoa tenha resultados. E isso sim, né, essa mudança de comportamento, hoje em dia a gente vê cada vez mais fácil passar isso para o cidadão. Então, mostrar os malefícios, né, em relação aos descontroles alimentares, o sedentarismo. Sei que realmente hoje no Brasil os números são bem alarmantes, né? Cada vez mais temos o número, até que eu até brinco, nunca se procurou tanto nutricionista, nunca se procurou tanto nutrólogo, nunca foram profissões que, né, atualmente estão extremamente em alta, mas o número de obesidade e sobrepeso vem aumentando assustadoramente. Então, a conta não fecha. Então, o que é que hoje os profissionais, principalmente nós nutricionistas, estamos, né, voltando nossos olhares para a questão do comportamento. Está ali, né, no comportamento alimentar. Porque assim como a obesidade aumentou, se você for observar, problemas relacionados à parte psicológica também aumentou bastante. E você vê uma grande associação, né, dessa questão psicológica à questão do sobrepeso e da obesidade. E o profissional ter esse olhar atento, né, essa questão do comportamento é extremamente importante, como Débora também, como profissional da educação física, e hoje a gente também está vendo isso aí para os profissionais da educação física, voltando a olhar para essa questão do comportamento, que é extremamente importante. E Débora, inclusive, vai falar um pouco mais sobre essa questão do comportamento perante a atividade física, que ela já falou, mas se ela tiver alguma coisa para complementar. Uma coisa interessante, Débora, nesse contexto também, na palavra mudança, alto índice de pessoas que desistem. Ou seja, se matriculam em academias e não continuam. E se você começar a pensar, mesmo nesses 21 dias do programa de vocês, e se a pessoa pensar em desistir, quais são os mecanismos de motivação que vocês têm pensado? Então, primeiro, suporte. Grande maioria das pessoas, elas não conseguem dar continuidade à mudança ou tem muita dificuldade em mudar pela falta de suporte. Às vezes ela se vê ali sozinha, ela inicia só, ou até ela inicia acompanhada, mas ela tem tanto conflito interno, ela já tentou tanto e nunca conseguiu, que ela perde até, digamos que, ela deixa de acreditar em si mesma. Então, a grande maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade porque elas deixam de acreditar em si, porque elas já tentaram outras vezes e elas nunca conseguiram. Então, quando você perde a fé em si, é muito difícil que você mude, não só em relação a treino e a dieta, mas a vários outros aspectos da sua vida. Então, durante esses 21 dias, você vai ter o suporte. E eu tenho certeza que isso vai despertar em muitas pessoas a necessidade e vai deixar ela muito mais confortável para insistir e persistir para conseguir visualizar a sua mudança. Então, realmente, complementando aqui a fala de Karine sobre essa questão do comportamento, como profissional da educação física, eu trabalho numa vertente relacionada ao comportamento em relação ao treino. Hoje eu ensino para as minhas alunas a serem constantes e disciplinadas no treino, quando eu vejo que isso é uma frustração de grande maioria das pessoas. Foi minha também, até antes, durante e após me formar, era uma frustração de não conseguir ter ali uma consistência num treino de algo que eu estudava sobre, estava inserida no ambiente e eu não conseguia desenvolver. Então, em começar a estudar sobre essa questão do comportamento que as pessoas têm em relação ao treino, fez uma diferença muito grande na minha parte profissional, porque a gente trabalha com pessoas. Cada pessoa reage de uma forma diferente, cada pessoa tem um pensamento diferente em relação à mudança. Então, a gente entender um pouco mais e ajudar, de certa forma, a inserir a prática e a constância da atividade física nessa mudança de vida nas pessoas é algo que realmente, para mim, hoje faz muito mais sentido e eu sempre fico repassando e rebatendo a tecla para as pessoas que
estão sobre os meus acompanhamentos e para as pessoas nas redes sociais também, que eu fico muito ativa falando sobre isso lá. E nessa pesquisa eu vou mostrar de novo, tá aqui o Binho da assistência ao programa, no que antecede também a pesquisa a título de inteligência artificial. E o próximo tópico está em cima dessa pesquisa, Karine e Débora. As pessoas às vezes dizem, quero emagrecer, vou citar agora o caso das mulheres, mas não só quero emagrecer, eu quero também ficar, ou seja, criar coxas, um bumbum adequado. Como vocês estão vendo isso no contexto do programa? Porque as pessoas querem ficar, vamos dizer assim, perfeitas. E aí, Karine? Então, eu sempre uso a frase que eu não considero estética futilidade. Não, de jeito algum, de forma alguma. Por muito tempo isso era um tabu para muitas pessoas. Dizendo, não, você quer melhorar o seu corpo, isso é uma, né, não acho necessário, mas para aquela pessoa, ela quer, né, ela quer melhorar pontos que para ela não satisfazem ou ela não gosta quando coloca uma roupa. E eu acho que é extremamente válido quando aquilo vai até um certo ponto saudável, né? Quando aquilo ali é saudável. Então, não eu considero estética futilidade. E é possível, sim, você ir melhorando pontos do seu corpo para trazer ali mais uma autoestima, né? Como, por exemplo, algumas mulheres que já amamentaram, por exemplo, e que apresentam flacidez nos seios e elas decidem colocar a prótese de silicone, eu não considero aquilo futilidade. Então, para a mulher, aquilo ali pode ser algo bem importante para ela. Ou mulheres que têm os seios muito pequenos e ela decide colocar prótese, eu não considero aquilo ali uma futilidade. Para ela, melhorar aquele ponto traz uma melhor autoestima. Então, eu acho extremamente importante. Então, essa questão de modelar o corpo dentro de um contexto saudável, eu acho extremamente válido, não considero futilidade. Aí, Débora, eu acho que eu vejo muito, e você deve ter passado por algumas situações até da pessoa mostrar a foto para você, quero ficar com um bumbum igual a esse da foto, dessa personalidade, aí diz, quanto é que eu pago? E aí, Débora? Então, hoje a gente consegue, eu trabalho que você consiga melhorar o seu corpo dentro do formato que ele apresenta. Cada pessoa tem um formato de corpo único e dentro daquele formato de corpo existem exercícios que vão melhorar partes específicas que você queira melhorar e que você vai visualizar uma melhora dentro daquele seu padrão. Não adianta você, uma mulher que tem um aspecto que é mais quadrado, isso eu não é chamando as pessoas de quadrada, mas existem pessoas que têm uma estrutura de corpo mais quadrada, querer uma cintura de alguém que tem uma estrutura de corpo mais ampulheta, mais violão. É algo que não tem como, de forma estrutural, você desenvolver o mesmo corpo que aquela outra pessoa. Então, é possível identificar o formato do seu corpo, identificar o seu padrão postural, porque muitas mulheres, elas sentem essa dificuldade em desenvolver coxa, bumbum principalmente, por quê? Porque tá ali cheia de desvios, disfunções musculares, cheia de músculo encurtado, músculo fraco, músculo inibido, que quando ela vai para uma academia e faz ali o treino, uma ficha básica, ela não consegue desenvolver o que ela quer e ela se frustra. Então, quando a gente olha para essa parte da questão postural e começa a direcionar o treino para ela melhorar esse quadro, ela vai conseguir melhorar o bumbum, ela vai conseguir melhorar a coxa. E o que eu sempre digo para as minhas alunas, o que é que você quer melhorar? E ela diz para mim, eu quero melhorar coxa e bumbum. Então, a gente vai treinar coxa e bumbum. Vamos trabalhar em cima daquilo que você quer desenvolver, porque é uma vontade sua. Eu, como profissional, eu só tenho a obrigação de lhe acompanhar, direcionar e fazer o melhor treino que vai fazer você alcançar aquilo que você quer. Então, se você quer melhorar esse aspecto, deixar o seu corpo mais modelado, entende primeiro o formato do teu corpo, onde é que você pode melhorar o máximo dentro dele, para que você não se frustre querendo pegar um parâmetro que é totalmente diferente do seu e se frustrar por não conseguir, por tentar fazer a mesma coisa que a outra pessoa e não conseguir se desenvolver e melhorar. E busca melhorar e ter atenção nesses aspectos da tua postura, do quanto você treina aquilo que você quer desenvolver e o quanto você está ali conseguindo melhorar e observar, porque eu sei que isso influencia demais a autoestima. Eu trabalho muito, meu público-alvo e minhas alunas são mulheres. Então, eu trabalho hoje muito no online, principalmente, e as mulheres, elas buscam essa questão de eu quero melhorar o meu glúteo.
Hoje, a grande maioria das minhas alunas, elas buscam essa questão da melhora do glúteo. E eu consigo entregar isso para elas porque tem essa diferença. Eu consigo identificar o formato de corpo, padrão postural, direciono ela para um melhor estímulo que ela vai conseguir desenvolver e assim melhorar a autoestima dela como um todo. Karine, já há uma data, um mês para o lançamento, onde as pessoas, logicamente, vão ficar sabendo de preços, de condições. O que é que vocês estão pensando nesse sentido? Então, agora em julho vamos lançar o projeto, né? Por volta, assim, no meio de julho, mais ou menos, o projeto vai estar, né? As inscrições estarão abertas, mas de hoje em diante vamos bater bastante na tecla do projeto, falar, explicar o que é que você vai encontrar no projeto, qual o objetivo do projeto e na próxima semana já vamos estar falando também sobre valores, sobre condições de pagamento, mas o principal vamos passar essa semana, nessas próximas semanas, falando muito sobre o projeto, para que a pessoa veja ali se ela se enquadra, se ela se encaixa ali dentro desse projeto, se aquilo ali é válido para ela. É lógico que vocês estão fazendo todo um levantamento, né? Formas de pagamento serão as possíveis, as diversas, e um contexto que eu tenho, até porque já conversamos nesse sentido, que vai ser um preço bem acessível para que possamos propiciar, não é, mais saúde e um número maior de pessoas dentro desse programa, não é isso, Karine? Isso, justamente. O preço é bem acessível para você ter tanto todas as informações nutricionais e também de treinamento dentro desse pacote. O preço é bem acessível. E a ideia não é parar em um projeto só, a ideia é dar continuidade, um projeto atrás do outro. A ideia é manter isso aí, e conseguir atingir o máximo possível de pessoas, que hoje, com essa questão da internet, essa facilidade aí de chegar às pessoas, né, um número ali infinito de pessoas, né, a gente conseguir ali montar grupos, né, em todo o Brasil, e até fora mesmo, brasileiros que moram fora do país, conseguir ter acesso a essas informações, que a gente sabe que fora do país, muitas vezes essa assistência, ela não é fácil assim, né? Assistência à saúde, né? Problemas como eu tenho paciente que mora na Europa e que tem uma dificuldade de acesso a profissionais de saúde, que não é fácil como aqui, muitas vezes aqui pra gente. Então, lá fora eu tenho pacientes que têm essa dificuldade, né? Com acesso ao nutricionista, por exemplo, e aí precisa, sim, buscar profissionais aqui no Brasil para esse acompanhamento online. Então, essas pessoas, elas são também são um público-alvo pra gente também. Então, sim, o preço é bem acessível e a ideia do projeto é que a gente consiga atingir um número bem significativo de pessoas. Débora, aí nestes 21 dias do programa que estão para lançar, se a pessoa está na sua academia, que já frequenta, ou então não está em nenhuma academia, está em casa, vai conseguir seguir normalmente, vai continuar a sua rotina, como isso será administrado? Então, quando a gente entra nessa parte do treinamento, dentro do projeto, vai ter 2 tipos de suporte. A pessoa que não tem um treino, ela vai ter o treino ali disponibilizado durante os 21 dias, tanto para a academia quanto em casa. E se a pessoa ela já treina e quer manter o treino, mas precisa de alguns suportes, algumas dicas, alguns ajustes e correções, eu vou estar ali 100% presente para poder estar dando suporte e ajudando ela de certa forma nessa questão do treinamento. Então, independente se você treina em casa, se você treina na academia, se você não treina, se você treina e não quer mudar o treino, mas precisa de ajuda, tudo isso vai ser possível porque durante esses 21 dias, essa parte do treino eu vou estar 100% presente dando o suporte necessário. Entendi. Nós vamos agora para o último tópico aqui na nossa sequência. Tudo na vida ela é feita também de mudança de decisão, de comportamento. Como é que você vê isso? Ou seja, qual seria o estalo inicial, a ação inicial para que a pessoa venha a se motivar a entrar nesse programa de vocês que vai, vamos dizer, exalar saúde integralmente? Então, Fábio, essa questão da disciplina, né? Nós vamos estar batendo também forte nessa tecla, né? Em relação à disciplina, tanto na parte da alimentação como de treinamento, mas é justamente isso, levar a informação àquele paciente, aluno, né? Levando a informação
né, de qualidade para ele ali, para que ele entenda que se ele se enquadra naquele perfil, se ele é aquela pessoa que não está conseguindo ter disciplina na dieta, ele não está conseguindo ter disciplina no treinamento, o que é que está faltando? Então, como profissionais, nós vamos estar mostrando ali onde podem estar as falhas dessa pessoa e mostrar que, diante da dor dela, diante da dificuldade dela, é possível sim, através de profissionais como o nutricionista e o profissional da educação física, ela ter bons resultados, né? Se ela tem um acompanhamento de qualidade, ela conseguir ter bons resultados. Então, nós vamos estar mostrando justamente isso, entendendo a dor do nosso paciente aluno e fazendo com que essa dor ela seja realmente solucionada. Então, a ideia do projeto é essa, é onde você tem suas falhas, entender onde estão suas falhas e como é possível melhorar esses pontos através de um acompanhamento diferenciado com um profissional de nutricionista e profissional de educação física. E no caso, Débora, como será, eu vou usar a palavra fiscalização, como vocês irão perceber que o aluno dentro do programa está realmente seguindo os parâmetros, as regras, porque sabemos, né, que isso é um fator um pouco complicado, né? Às vezes, na visualização, você não está sabendo da plenitude dos acontecimentos. E aí? Então, a primeira coisa que vai ser um indicativo, que a gente vai saber que a pessoa ela se comprometeu ali durante aquele período, é o resultado que ela vai trazer. Não só para a gente, mas o resultado que ela vai conseguir ter a partir da decisão que ela teve de mudar e de estar ali dentro fazendo tudo e se comprometendo com tudo que está sendo proposto dentro desse programa dos 21 dias. Como é que a gente vai ter o controle sobre isso? A pessoa ela vai ter o contato direto, né? Vai ter o nosso contato direto. E durante esses 21 dias, a gente vai estar ali disponibilizando as estratégias onde a pessoa ela vai mostrar que conseguiu realizar. A partir disso, a gente vai conseguir ter o controle. Exemplo, vai ter um dia que a pessoa ela vai precisar ali comprovar que ela treinou. Como é que a gente sabe que ela treinou? Quando ela manda uma foto do treino, quando ela manda um vídeo no treino, vão ter ali as estratégias e as ferramentas necessárias para a gente poder estar tendo esse parâmetro, mesmo que à distância, que a pessoa está conseguindo realizar as atividades propostas ou não. E se a pessoa tiver dificuldade em realizar, como a gente já disse, a pessoa vai ter o nosso suporte, então a gente vai conseguir ali estar dando as orientações e os ajustes necessários, porque a ideia é que você tome essa decisão de mudar e a gente consiga ser o pontapé inicial dessa sua mudança. Então, essa é a proposta que Karine teve de idealizar esse projeto, e eu estou muito feliz de fazer parte, junto com ela, de realmente fazer com que você gere, pelo menos inicialmente durante esses 21 dias, essa disciplina de se comprometer com o que está proposto dentro do programa, para que você visualize o seu resultado e consiga propagar ele após esses 21 dias finalizarem. Karine, aí na área nutricional, como será esse controle? De repente você está vendo a pessoa ali e pode acontecer, está dentro do âmbito, não estou conseguindo perder peso. Quais serão as atitudes tomadas? Não só a aplicação de questionários, né, para identificar ali, até através dos questionários a gente consegue identificar as dúvidas, as dificuldades, e diante das dificuldades daquelas pessoas, a gente conseguir trazer soluções. Então, realmente, Fábio, é muito, muito complicado a gente conseguir dentro de um grupo ali, fazer com que 100% do grupo ele esteja 100% comprometido. Vão existir pessoas que realmente não vão se comprometer por N fatores, mas a ideia é identificar aquelas pessoas, identificar suas dificuldades e trazer soluções. Se naquele primeiro projeto ela não conseguiu atingir o objetivo dela por alguma situação que pode, né? Qualquer um está susceptível a passar por uma questão, um problema pessoal, algo do tipo, mas a gente conseguir identificar aquilo ali e trazer soluções. A ideia é que o projeto ele não traga só para a gente os cases de sucesso, mas até as próprias dificuldades. Elas vão trazer para a gente ensinamentos justamente para nos próximos grupos a gente conseguir trabalhar aquelas falhas. No grupo anterior, a tais pessoas, número X, ou aquela pessoa especificamente, né, teve essas dificuldades. Então, vou pegar essa dificuldade e vou trazer para o próximo grupo com soluções para isso aí. Porque, como eu falei, não consigo que 100% esteja comprometido. Mas se dentro daquele grupo, mais de 50% conseguiu, né, ali atingir ou chegar próximo ao seu objetivo, eu sei que eu estou no caminho certo.
Então, até tem uma frase que diz, se uma pessoa mudar, isso já é válido. Se uma pessoa, ela conseguiu ali ter uma mudança onde trouxe qualidade de vida para ela, nós já conseguimos, né, passar o recado. E assim, a ideia é que, através de todo, né, o projeto, a gente consiga, vamos dizer, trazer bons resultados. Nós estamos praticamente encerrando esse podcast já na sua 6ª edição aqui pela Dr. Play, o Mais Vida, e eu quero nesse final justamente a palavra inicialmente da Débora em relação a esse incentivo, ou seja, o chamamento das pessoas para esse programa e depois da Karine. E aí, Débora? Então, né, o que a gente pode trazer e dizer para vocês que sempre sentiram essa dificuldade em serem constantes e disciplinadas nessa questão da dieta, nessa questão do treino, existe sim uma forma de você conseguir mudar, existe uma forma de você conseguir mudar o seu estilo de vida, de você conseguir inserir bons hábitos que vão te trazer benefícios que são além da questão alimentar, além do físico, vão te trazer benefícios a níveis mentais também, porque a gente sabe que é tudo um conjunto, a gente não dá para separar mente e corpo, é tudo um conjunto. Então, você começar a visualizar que você vai ter essa oportunidade de ter essa mudança relacionada à constância e tudo mais, faz ser muito válido você estar participando desse projeto. Eu confio plenamente na competência de Karine, que idealizou esse projeto, pela experiência que ela tem e o quanto ela vai poder ajudar todo mundo nessa questão nutricional que estiver disposto a estar participando desse desafio. E eu, como amo também essa parte do treino, vou poder estar dispondo e ajudando vocês. É muito importante que você decida e que você, se realmente tem essa dificuldade de mudança, comece a buscar as soluções que podem estar resolvendo o teu problema. E a gente vai vir com esse projeto justamente para te ajudar nisso. E aí, Karine, as suas palavras finais, obviamente podendo nesse contexto divulgar as redes sociais, todos os indicativos. Então, o projeto ele tem com essa finalidade de trazer aí a oportunidade de você identificar onde está suas falhas, onde está a sua dor ali, e através dos profissionais que são capacitados, como eu e Débora, né, o nutricionista e o educador físico, a gente conseguir trazer ali para essas pessoas soluções para o seu dia a dia. A ideia é que o projeto seja algo muito acessível, não só falando financeiramente, mas acessível de informação, o acesso fácil à informação. Trazer com que, mostrar ao paciente aluno, que é possível, de forma muito simples, introduzir, como, por exemplo, o hábito de tomar água todos os dias, né? Implantar isso aí, que a gente pensa que é uma coisa simples, mas para muita gente é difícil ter o consumo adequado de água. Para muitas pessoas, não só o treinamento é algo difícil, mas coisas simples, como mastigar devagar os alimentos, é algo muito difícil para muitas pessoas. E é um hábito simples. Então, a ideia do projeto é trazer estratégias não só para o que é mais complexo, mas também para o que é simples. E você conseguir implantar e trazer bons resultados. Porque só esses dois que eu citei, água e mastigação, já que são considerados simples, mas que trazem excelentes resultados para o processo de emagrecimento. Então, a ideia é essa do projeto. É ser um projeto simples, é um projeto que seja fácil, leve de você seguir e aí você obtenha resultados. Assim, nós estamos encerrando mais um podcast. Espero que tenham gostado. Certamente muitas informações relevantes foram repassadas e acompanhem as próximas edições aqui pela Dr. Play. Muito obrigado à enorme audiência.